Peixe gourami. O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Você que ama o hobby do aquarismo, a criação de peixes, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, venha participar do nosso grupo, divulgue os seus conhecimentos no hobby do aquarismo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu hobby, minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação, aprendizado, conhecimento e curiosidade sobre vidas aquáticas. Se você também é apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura, a natureza. Carmona Aquarismo, sobre esse vídeo. Conforme o andamento deste vídeo, vamos estar aí falando informações, curiosidades e aprendizado do peixe gourami, bem como também apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil que tenham em sua fauna o peixe gourami. Então, curiosidades. Quanto tempo o peixe gourami vive? Qual o tamanho aquário para o gourami? Qual o tamanho do aquário ideal? Qual é a decoração do aquário ideal? Nome científico do peixe gourami, habitat. No aquário, qual é a compatibilidade com a fauna do peixe gourami? Isso significa, com quais peixes eu posso colocar o peixe gourami no meu aquário? Tá? Qual que é o pH do peixe gourami? pH, potencial hidrogeniônico. pH é uma escala numérica utilizada para especificar, tá, e medir a acidez, a neutralidade ou alcalinidade da água. Tá? Então, o peixe gourami é de água ácida? O peixe gourami é de água neutra? Ou o peixe gourami é de água alcalina? Então, depois que eu montei o meu aquário, isso é uma experiência minha, que eu pratico o aquarismo desde que eu era criança, eu sempre gostei. Então, eu ficava muito ansioso, para montar o meu aquário o mais rápido possível, Então, colocava decoração, substrato, gostava também de colocar plantas, pedras, fazia as cavernas, para os peixes, E conforme o tempo eu fui aprendendo que o aquarismo é um hobby de paciência e informação, tá? Então eu não tinha noção que eu teria que ter, depois de eu colocar a água no aquário, eu não tinha a paciência e a experiência de saber que tinha um tempo para que essa água fosse ciclada, para que fosse criada as bactérias biológicas necessárias, para depois colocar os peixes, tá? Eu não tinha conhecimento sobre isso e pouco eram os atendentes das lojas que me informavam sobre isso, tá? O meu erro também, que é a maioria dos erros dos aquaristas iniciantes, é ver também a água, geralmente a água da torneira é uma água com cloro, tá? Eu não sabia, tá? Então eu já queria colocar os peixes o mais rápido possível. O que acontecia? Eu acabava perdendo esses peixes, eles morriam, tá? E falando de pH, eu não sabia o que era isso, eu não sabia que isso existia, tá? Então o meu erro, sempre eu ia comprar os peixes sem procurar saber as informações corretas sobre esses peixes, tá? E como eu disse, nas lojas não tinha, quase nunca tinha um atendente, tá? Por exemplo, eu escolhia um peixe de água alcalina e depois eu achava um outro peixe que era de água ácida
E quase nenhum atendente de loja me falava: meu, esse peixe você não vai poder colocar no mesmo aquário porque os parâmetros de água dos peixes são diferentes. E o que acontecia? Sempre morria alguns peixes no meu aquário, eu não sabia por quê, tá? Eu nunca também procurei saber se eles eram compatíveis, tá? O comportamento, tá ok? Dos peixes, né? Se eram peixes agressivos com peixes que não eram agressivos, tá? Falando de parâmetros da água, eu às vezes cometia o erro de também colocar não só com o pH diferenciado, mas também a dureza da água. Eu não sabia que era isso, né? Se aquela fauna que eu tinha, se a minha água do aquário era mole, se era dura, que existia uma tabela, que existia uma maneira de se medir o GH e o QH, tá? Outro erro que eu cometia, eu misturava peixes de água fria com água quente, clima tropical, tá? Então, é um erro. Por exemplo, eu coloco um acará-disco, né, que é um peixe que precisa ser mantido o aquário com um termostato, né, numa temperatura alta. É um peixe de água ácida, tá? Altamente ácida, tá? E eu colocar, por exemplo, junto com o acará-disco, um ciclídeo africano, né? Então, aí se a minha água for extremamente alcalina, o ciclídeo vai viver e o acará-disco vai morrer. E se for o contrário, o ciclídeo morre e o disco vive. Então, é muito importante eu ter a paciência, tá ok? E eu estudar e adquirir as informações necessárias antes de eu fazer um planejamento. Que fauna que eu quero ter? Que peixe que eu quero ter? Aqui nesse vídeo vamos falar do peixe gourami. Eu quero ter um peixe gourami no meu aquário? Então, como é que é a minha água? Tá? A minha água tá certa, tá com os parâmetros corretos para esse peixe gourami, para eu receber esse peixe, tá? Então, continuando o texto, né? Então, qual a temperatura certa, né, para o peixe gourami, né? Quanto tempo, né, que eu já falei, né, o peixe gourami, qual o tamanho do aquário ideal para o peixe gourami, né? Reprodução, como é a reprodução desse peixe? Dimorfismo sexual do peixe gourami, é possível diferenciar com facilidade o peixe gourami macho do peixe gourami fêmea? Características do peixe gourami, né? Quando ele for ainda filhote, como é que eu sei que é um gourami? Qual que é a curiosidades de um peixe gourami? Onde tem esse peixe? Né? Qual o tamanho que ele pode alcançar? Né? Então, classificação. Peixe gourami, né? Da família Osferonemus gourami, Lacepede, tá? Classe Actinopterygio, ordem Anabantiformes, família Ospironemidae. Nomes comuns: gourami gigante, em inglês giant gourami, Grupo aquário Gouramis labirintídeos. Ambientes e parâmetros da água, tá? Então, o gourami é um peixe que vive bem tanto em água doce quanto água salobra, tá? O seu pH, né? Então é de 6,6 até 8,0, tá? Então, 6,6 é uma água ácida e 8,0 é uma água alcalina, tá? É uma água até, nessa classificação, comporta até os peixes ciclídeos africanos,
né, que são peixes de alcalinidade forte, tá? A dureza da água, ele é um peixe que suporta de 5 a 25, tá? Então é de macia, água macia a dura, né? Então procure saber, se informar, o que é água macia, tá? Por que a água é dura, né? Procure se informar, existem produtos em lojas de aquarismo, né, que facilitam a vida do aquarista, tá? Para tanto mudanças de pH, tá? E de dureza, e também de estabilidade desse pH e de dureza da água, tá? O importante é que a água se mantenha nesses parâmetros. E existem formas naturais também de estar mantendo esses parâmetros. Tem um vídeo em nosso canal que se chama Criamos Peixes ou Criamos Água, tá? Que explica bem sobre isso. Temperatura do peixe gourami, 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. Então, é um peixe de águas quentes, tá? Então, ao contrário da carpa, né, ou do kingel, que suporta águas frias, tá? O gourami aqui ele não suporta águas frias. Tá? Encontrado comumente em ambiente de água lenta, lêntico ou águas permanentes, incluindo lagos de várzeas, lagoas e pântanos, além de grandes rios, muitas vezes encontrado sob densa vegetação aquática. Realiza a migração para florestas inundadas. Qual o tamanho que um peixe gourami pode alcançar? Tá? Isso também é um fato muito importante na hora de adquirir um peixe. O gourami ele pode alcançar 70 centímetros, tá? Comum 45 centímetros. Então não é um peixe para aquários pequenos, é um peixe de aquário jumbo, tá ok? Estimativa de vida, quanto vive um peixe gourami? 15 anos ou mais. Distribuição: Ásia. Sua distribuição parece ser limitada a Sumatra, Bornéu, Java e Península Malaia, Tailândia, China, Paquistão, Vietnã e Indochina. Introduzido em diversos países, incluindo Madagascar, Seychelles, Índia, Japão, Maianmar, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Papua Nova Guiné e Colômbia. Aquário, manutenção em aquário e comportamento no aquário. Aquário com dimensões mínimas de 180 centímetros por 50 centímetros e 60 centímetros. Então isso aqui deve ser 180 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura e 60 de altura. Um aquário de 540 litros, tá? Então, para você saber a medida do aquário, você multiplica o comprimento do aquário vezes a altura vezes a largura em centímetros, tá? O resultado você divide por 1000 e terá a litragem do seu aquário, tá? Então, é um aquário grande, 540 litros, para ter um gourami. Requerido a escolha da decoração do aquário é indiferente. Plantas podem ser inseridas, embora eles comerão a grande maioria. Seu comportamento no aquário é mutável, sendo normalmente pacífico com peixes de mesmo porte. Podem se tornar agressivo se mantido em aquário de pequeno porte, ou com peixes de formato similar. É uma espécie bastante ativa e resistente, sendo considerado um peixe de longa duração quando bem cuidado. Pode reconhecer o seu dono e apresenta personalidade bastante singular. Alimentação do peixe gourami. Ele é onívoro, essencialmente herbívoro. Em seu ambiente natural, alimenta-se principalmente de algas, plantas e insetos, secundariamente de peixes menores.
Em cativeiro, aceitará alimentos secos e vivos, devendo ser fornecido primariamente alimentos com base vegetal, espirulina, e secundariamente alimentos vivos ou filé de peixes ou camarões. A gente vai ver aí muitos aquários, o pessoal oferecendo tomate cereja, tá? Pro gourami, né? Reprodução e dimorfismo sexual. Ovíparo, né? Desova. Ocorre geralmente entre a vegetação flutuante ou ninho de bolhas, feito pelo macho para fins reprodutivos. Ovos eclodem em cerca de 24 a 48 horas e alevinos nadam livremente após 2 ou 3 dias. O macho protege a prole por alguns dias. A reprodução, o gourami é da família, é parecido com a reprodução do tricogaster e até do peixe beta. Então, ele faz um ninho de bolhas, o tricogaster também é assim, o betas também, e o macho que recolhe, esses ovos que a fêmea coloca e coloca no ninho, e ele protege a prole por alguns dias, que é parecido com o beta ou tricogaster. Dimorfismo sexual, machos e fêmeas se distinguem pelas nadadeiras dorsais e cor do corpo. A nadadeira dorsal do macho é pontiaguda, enquanto da fêmea levemente arredondada. Macho, em época de reprodução, ele muda de cor, ficando bastante escuro. Descrição: normalmente, eles são vendidos pequenos, e muitas vezes o aquarista não tem informação do tamanho que essa espécie atinge, criando erroneamente em aquários pequenos. Quando jovens apresentam um focinho pontiagudo, tá? Então, como é que eu sei que um peixe pequeno é um gourami? Porque ele é parecido, ele tem o mesmo com formato, ele lembra o tricogaster, tá? Quando jovens apresentam um focinho pontiagudo, a cabeça chata e coloração atraente com listras e tons de azul e prata, cinza com fundo dourado, amarelo. À medida que envelhecem, perdem as listras e apresentam coloração mais escura e menos chamativa. Espécimes adultos podem desenvolver uma protuberância acima dos olhos e apresentar lábios grossos. Esta última característica mais evidente em fêmeas adultas. Pode ser um herbívoro voraz, é comumente utilizado para controle de ervas daninhas. Isso aqui é uma curiosidade, em algumas regiões. Além de ser uma importante espécie comercial, sendo bastante cultivado para fins alimentares, tá? Então, em alguns locais, eles comem, o peixe gourami. Eventualmente, podem frequentar água salobra, porém, passa a maior parte do seu tempo em água doce. É o maior gourami existente, podendo chegar facilmente a 50 centímetros em 4 anos ou menos. Essa espécie pode respirar ar atmosférico, graças a órgãos chamados de labirinto. Esse órgão é formado por uma modificação no primeiro arco branquial. Então isso aí também é parecido com o peixe-faca palhaço e o pirarucu. Eles respiram também o ar atmosférico. Altamente vascularizado e ricamente irrigado por vasos sanguíneos, que faz com que o ar passe bem próximo da corrente sanguínea, proporcionando a troca de oxigênio com o sangue por meio de difusão. A estrutura do órgão varia de complexidade entre as espécies, tendendo a ser mais desenvolvido em espécimes que habitam ambiente privado de oxigênio. Esta característica lhe permite sobreviver em águas pobres de oxigênio e estagnadas por longo período. O gourami gigante, Osphyronemus gourami, é uma espécie de grande gourami nativo de habitats de água doce do sudeste da Ásia. Também foi introduzido em outros lugares,
A espécie é comercialmente importante como um peixe alimentão, que também é cultivada. Pode ser encontrada no comércio de aquários, bem como a espécie tem sido usada, né? Mais uma vez aqui relembrando, para o controle de ervas daninhas em plantas aquáticas, altamente invasivas, como a Salvinia molesta, já que o gourame gigante pode ser um herbívoro voraz. Tá? Então, esse foi curiosidades, aprendizados, informação, né? Informações técnicas, parâmetros da água, temperatura, tá ok? Sempre lembrando, né? Você quer ter um gourame no aquário, procure aprender sobre esse peixe antes de comprá-lo, procure ver se o seu aquário é compatível para receber um peixe gourame, tá? Procure saber sobre a alimentação, né? O pH, o GH, a temperatura, tá? Assim você terá muito mais sucesso, terá um peixe muito mais saudável, tá? E poderá conviver com o seu pet fish aí bastante tempo, tá? Lembrando, curtam aí os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo, fique à vontade, a você que já cria gourame, para estar corrigindo alguma informação errônea, tá, que foi dada a esse vídeo, acrescente alguma informação, tá? Divulgue o hobby do aquarismo, tá ok? Né? Que é um hobby tão legal, tão apreciado aí no mundo inteiro, tá? E lembre-se que nós, aquaristas, e até nós, seres humanos do século XXI, tá? Temos à nossa frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade, não só do hobby, tá? Mas das vidas aquáticas, tá? Lembrando que muitos peixes e muitas vidas aquáticas estão extintos ou já estão em perigo de extinção, tá? Então vai de nós, aquaristas, levarmos a informação para que isso não aconteça, tá ok? Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo aí.